Olá, muito prazer, eu sou Adriana Milani, para quem não me conhece, e para quem me conhece, seja bem-vindo de volta. Aqui no Plasticamente a gente fala sobre cirurgia plástica consciente para os pacientes. E a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre mamoplastia de aumento. Se você já viu o nosso primeiro capítulo e tem curiosidade de ver o próximo, está interessado, gostou, compartilha esse conteúdo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E se é do Spotify, por favor, nos avalia, que a gente vai estar sempre entregando conteúdo para vocês. Dando continuidade ao nosso assunto de mamoplastia de aumento, ou como o pessoal prefere chamar, prótese de mama, alguns assuntos são muito relevantes para quem está pensando em se submeter a esse procedimento, e um deles, até na escolha do volume das próteses, é: mama grande sempre cai? Pois então, depende. Porém, em linhas gerais, quanto maior for o volume das próteses, mais haverá um estiramento dos ligamentos que sustentam a nossa mama e maior, então, a chance de que essa mama venha a cair. É importante a gente estabelecer o que é prioritário na mamoplastia de aumento. Quando uma paciente considera a possibilidade de aumentar a sua mama, normalmente o desejo dela é realmente aumentar a sua mama. Portanto, nós temos que colocar isso num primeiro plano e a partir dali definir estratégias para que, se inevitavelmente essa mama tem que cair, a gente faça alguma coisa para que isso aconteça da menor forma possível e então poder contemplar a vontade da paciente. Se a paciente estiver disposta a abrir mão de um pouco de volume, porque ela entende que ela gostaria que a mama dela não caísse tanto, ótimo, né? Porém, em alguns casos em que a paciente realmente quer bastante volume, a gente vai precisar de uma sustentação externa ou até utilizar o músculo, porque o músculo vai nos fornecer uma sustentação extra. No capítulo anterior a gente já falou sobre isso. Quem está na dúvida sobre o uso ou não do músculo, volta lá que está bem explicadinho. Então, o que pode nos ajudar nessa estratégia para que uma mama grande venha a se manter numa posição legal? O uso do modelador, ele é muito significativo. As pacientes têm uma falsa ideia de que elas vão ter acesso ao seu resultado a partir do momento que elas saírem do bloco cirúrgico. Porém, isso não é verdade. Isso apenas é o início de uma trajetória que vai durar ali pelo menos 6 meses em que elas vão poder participar da construção do resultado delas. Portanto, a sustentação externa das próteses mamárias pode sim alterar desfecho, pode sim melhorar resultado, e isso não está ao alcance do cirurgião. Às vezes a gente abre mão ou não tem condições de utilizar a musculatura, mas o plano subglandular é uma estratégia muito acertada para a maior parte dos pacientes, e esse resultado pode ser construído em casa pela disciplina da paciente de manter essa mama sustentada durante todo o período de cicatrização, leia-se em torno de 6 meses. Faz diferença usar o modelador? Bom, praticamente isso já está respondido, né? No primeiro mês o modelador, o sutiã modelador, ele é o mais indicado, né? Porque ele tem uma distensão que acompanha o inchaço da mama, e a partir do momento em que a gente de repente deixar a paciente livre para outros usos de sutiã, né? Não necessariamente modelador, ela tem que atentar para o fato de que deve acontecer uma sustentação eficiente. Em termos de posicionamento, vamos para uma segunda pergunta. Por que algumas mulheres ficam com as mamas tão afastadas no centro ou eventualmente com os mamilos apontando para fora? Bom, a gente tem alguns motivos pelos quais isso acontece. Começando pelos motivos da paciente, a anatomia da paciente. Algumas pacientes têm aqui no osso do peito uma aderência da pele um pouco mais extensa. E a gente só vai começar a mama a partir do momento em que acabar essa aderência da pele com o osso do peito, que se chama externo. Então, se essa aderência for muito firme e esse osso for muito largo, as mamas realmente vão ocupar um lugar mais lateral no tórax da paciente. E, inevitavelmente, a anatomia dessa paciente faz com que as mamas sejam sim um pouco mais afastadas. Outro motivo pelo qual a gente tem as mamas mais afastadas ou às vezes os mamilos apontando mais para o lado é a curvatura do gradeado costal. Então, o nosso gradeado costal, ele é tipo um barrilzinho. Algumas pessoas têm ele mais arredondado, outras pessoas têm ele mais oval. E quanto mais arredondado, aqui no joelhinho dele é que vai estar a nossa mama. Então, à medida que o gradeado costal é mais arredondado,
inevitavelmente essas mamas vão se abrir para fora. E isso é uma característica da paciente. É feio? É bonito? Enfim, é uma característica anatômica que precisa ser respeitada porque não existem dois corpos iguais. E a gente vai estar sempre trabalhando com a melhora daquela paciente e não na transformação daquela paciente em outra pessoa. Então, se a gente puder melhorar características da paciente, o nosso objetivo já vai estar sendo cumprido. Se a ideia for querer transformar aquela paciente em outra pessoa, inevitavelmente a gente vai ter uma frustração, porque isso não é possível. O que o cirurgião pode fazer para driblar esse afastamento? O que está ao nosso alcance é confeccionar dentro das nossas possibilidades a loja da prótese o mais central possível, né? Então a gente tenta ocupar o espaço mais do meio possível. Porém, isso não modifica a posição do mamilo, né? E o ideal é sim que o mamilo, ou o complexo areolo-mamilar, que a gente chama, esteja centralizado a esse ponto de maior projeção da prótese. Mas se a paciente faz muita questão de que essa prótese esteja mais para o meio, às vezes pode acontecer do mamilo ficar olhando um pouquinho para o lado, porém ela garante esse volume mais central. Então são coisas que podem ser construídas e decididas pelo cirurgião juntamente com a sua paciente. Outra questão muito importante que as pacientes trazem no consultório e também é muito variável de uma paciente para outra é: para uma mama mais natural ou para uma mama mais marcada, basta pedir? De novo, o que vai determinar uma mama mais natural ou mais marcada é a anatomia da paciente. Então, a paciente vai ter uma mama mais marcada se houver pouca cobertura em cima daquela prótese. Então, aquela paciente que tem pouca glândula mamária, que tem pouca gordura e principalmente tem pouca sobra de pele, de tal maneira que a prótese fique esturricadinha lá dentro, essa vai ter uma prótese mais marcada, né? Então, a sombra da prótese, os bordos da prótese, eles vão ficar muito pouco camuflados pelo que aquela paciente traz por cima, além do que a prótese vai ficar muito justinha naquela loja. Já a paciente que tem mais tecido mamário ou até mais adiposidade, esses tecidos vão funcionar como uma camuflagem em cima daquela prótese, muitas vezes sem que a gente possa identificar a prótese lá atrás, e sim simplesmente uma mama volumosa. As duas possibilidades são muito solicitadas pelas pacientes em consultório. Então, não raro, pacientes muito magrinhas vêm pedindo uma mama natural e às vezes pacientes mais cheinhas vêm pedindo uma mama bem marcada. Então, isso deve ser conversado em consultório para que a paciente não construa uma expectativa que vá no sentido oposto ao que ela nos oferece, ao que ela tem em termos de anatomia. Porque as duas possibilidades são bonitas. É muito de gosto pessoal. Porém, o mais inteligente a se fazer é a gente adaptar o nosso gosto pessoal à nossa particularidade anatômica, para que a gente possa ficar satisfeito com essa melhoria de resultado que a gente vai atingir como objetivo da cirurgia plástica. Outra questão que muitas vezes as pacientes não prestam atenção antes, porém muitas vezes sim, elas percebem depois. A simetria de tórax impacta no resultado? Sim, é muito frequente nós termos um lado da caixa torácica diferente do outro e isso impacta diretamente na posição dessas mamas, né? Quais são as assimetrias mais frequentes? Bom, muitas vezes a gente pode ter um lado do gradil costal mais projetado, então a prótese ou a mama que está desse lado mais projetado, ela vai ser percebida visualmente antes, né? E quando vocês enxergam um objeto lá atrás, vocês têm sim uma noção de que ele é menor do que o objeto que está aqui na frente. Isso funciona também para o gradil costal e para as mamas. Portanto, muitas vezes aquela prótese que vai ser colocada do lado em que está mais avançado, precisa ser um pouquinho menor em relação a que está mais para trás, precisa ser um pouco maior para que a gente faça esse equilíbrio visual. Eventualmente, também escolioses e alterações na coluna lá atrás faz com que a mama tenha uma implantação mais alta em relação a outra mama. De novo, a mama que está mais alta, ela vai dar uma sensação de estar maior do que a estar mais baixa, mesmo elas tendo um volume semelhante. Então, essas pequenas diferenças, elas são perfeitamente comuns, elas pertencem
a praticamente todos nós. Muitas vezes elas podem ser dribladas ou camufladas com a escolha de volume de próteses, mas a gente precisa saber que um lado idêntico ao outro a gente nunca vai ter, e isso não deve ser motivo para que a paciente fique frustrada ou que uma pequena assimetria invalide a melhora que ela teve então com o aumento mamário. Por hora é isso que eu tinha para conversar para vocês. Nós vamos continuar falando sobre mamoplastia de aumento em mais alguns episódios. Se vocês estão aproveitando esse conteúdo, gostando, querem compartilhar com mais pessoas, isso é uma maneira inclusive de nos ajudar a estimular a produzir mais e mais conteúdo. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ou se vocês são de Spotify, avalia lá a gente, certo? Muito obrigada e até a próxima!